Olá, gente, boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui dando continuidade às nossas atividades, né? Estamos lendo esse livro maravilhoso sobre o caminho se faz caminhando, conversas sobre educação e mudança social, de Paulo Freire e Miles Houghton, e é nesta dinâmica que eu trago, inicio para nós o momento de reflexão com o poema A Sombra desta Mangueira, de Paulo Freire. E ele diz o seguinte: escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei. Enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens e mulheres, crianças, adultos e idosos. Suarei meu corpo que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam. Enquanto esperarei por ti, não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com as palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Esperarei a tua chegada, como um jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Paulo Freire, poema A Sombra desta Mangueira. Bom, gente, é com este poema que eu dou as boas-vindas, né, a todas as pessoas que se fazem aqui presentes, para dizer do quanto que é significativo e simbólico este poema. Eu gostaria de apenas pegar o fragmento enunciativo que diz o seguinte: quem espera na mais pura espera, né? O meu tempo de espera é um tempo do que fazer. Então, Paulo Freire nos convida a estarmos em movimento, a estarmos caminhando no exercício e na missão da qual nós, enquanto professores, futuros professores, os sujeitos nas suas múltiplas profissões, têm um papel social, né? Na obra Educação em Mudança, Paulo Freire, em seu terceiro capítulo, traz sobre o papel social de todo e qualquer profissional, né? E nós sabemos que no campo da educação o nosso papel ele se desdobra e, evidentemente, nesta lógica, a gente precisa entender que a gente precisa estar em constante movimento para fazer com que a coisa aconteça, para fazer com que o movimento se fortaleça, né? Então, é interessante dizer que a gente não pode esperar na pura espera, né? A gente não pode viver um tempo de espera vã, de momento algum. O nosso tempo de espera é no agir, é no fazer acontecer. E aí nós poderíamos até trazer uma outra música, né, que fala sobre a questão da espera, né? E como que nós podemos estar motivados, entusiasmados diante das adversidades, diante das intempéries, diante dos obstáculos que nos atravessam e que nos constituem enquanto seres humanos, certo? Porque, afinal de contas, como diz o padre Fábio de Mello, as pessoas não são
de aços e nem de flores, né? Elas são de carne e osso. Então, os seres humanos possuem as suas fragilidades. Então, como superar tudo isso e não viver um tempo de espera vã e não viver uma espera pela pura espera, mas viver uma espera daquilo que a gente deseja, fazendo um movimento para que de fato aconteça. Ok? Então, para dar continuidade a esse momento, eu gostaria de registrar que ontem e hoje nós vivenciamos a 5ª edição do colóquio do Encontro Científico e Cultural, desta vez internacional, e o eixo central, minha gente, é educação, direitos humanos e diversidade, né? E a nossa linha de pesquisa aqui, certo? Nós temos a linha de pesquisa de educação e direitos humanos, que a gente poderia ter, né, agregado, congregado a esse coletivo, a essas ações. E eu registro aqui a minha tristeza por nós não termos tido membros deste grupo de estudos e pesquisa refletindo sobre a educação em direitos humanos, à luz da perspectiva freiriana, endossando aí as atividades que o espaço do INCUT promoveu, né? Para além desse momento de informes, eu gostaria também de informar que nós estamos com N eventos acontecendo pelo Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas, viu? E que nós estamos também com vários eixos abertos, acolhendo os inscritos. É importante que a gente, enquanto estudante e pesquisador aqui, a gente ocupe esses outros espaços, protagonizando a construção do nosso conhecimento. Tá bem? Então, eu registro que o Centro Paulo Freire, Estudos e Pesquisas da Educação, Estudos e Pesquisas, está com pré-colóquios na Argentina, e aí vocês podem participar do evento internacional, porque a apresentação do trabalho será online. O pré-colóquio está aberto em Curitiba, em Caruaru, na Paraíba, e também estará aberto em breve em Caicó, certo? Então, todos esses pré-colóquios, eles estão constituídos pelo eixo de direitos humanos, pelo eixo da educação de jovens, adultos e idosos, certo? Pelo eixo das relações étnico-raciais, da educação popular em movimentos sociais, que, evidentemente, os nossos estudos realizados aqui e os interesses que vocês têm particulares, certo? Vocês podem alinhavar à luz da ótica freiriana, né? Porque Freire é um intelectual que nos favorece uma multidimensionalidade de categorias para serem refletidas, e aí eu deixo aqui o registro para que vocês ocupem os espaços dos eventos, porque, atenção, se eu estou fazendo uma dissertação, se eu estou fazendo uma tese, se eu estou fazendo um TCC, eu não tenho somente o espaço formativo do mestrado, do doutorado, da graduação, porque os eventos também são portas largas para a gente ir se apropriando do nosso objeto de investigação, ok? Dito isto, eu convido a nossa querida minha amada Sara Ingrid Borba, né, professora, doutora, que também é cofundadora desse grupo de estudos e pesquisas, onde nós vimos já praticamente há 5 anos realizando os aprofundamentos epistêmicos nas obras de Paulo Freire. Esta é a 7ª obra que nós estamos realizando os estudos. Lembrando que em dezembro, minha gente, a gente vai encerrar com a apresentação dos nossos memoriais, tá certo? Eu irei me ocupar de realizar um template para fazer as orientações, e caso vocês queiram escrever livremente, também vocês podem se ocupar disto. Ok? Professora Sara Ingrid Borba, por gentileza, querida doutora, queira nos agraciar
com os fragmentos que me impactaram desta obra, onde nós vamos entender hoje a diferença entre educação e organização. É uma diferença latente que nós precisamos compreender as suas nuances. Sara, querida, é com você. Minha saudação a todas as pessoas aqui presentes e sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, gente. Saúdo a todos vocês que estão aí, né? Como a professora Aparecida disse, estou um pouquinho rouca hoje à noite. A semana não foi fácil, né? Para ninguém. E a gente vai encarando um dia após o outro, um passo de cada vez, né? E construindo nossa caminhada. Então, quando começou essa questão da leitura sobre a conversa do Miles, né? E do Paulo Freire, né? Sara, consegue ver, querida? Vocês estão me vendo? Eu tive um probleminha Estou, aqui. agora Eu está não... meio escura a tua luz. Aqui apagou tudo. Eu tive Foi, dificuldades né? aqui. Foi. Sim, mas vamos lá. Então, vejamos. Então, nessa conversa entre Mayans e Paulo Freire, né, a gente vem acompanhando já alguns encontros. Esse livro é um livro que traz uma dinâmica diferente, né, é um diálogo, né, é uma experiência de leitura diferenciada que a gente pode ir se debruçando em alguns detalhes e traz alguns questionamentos importantes, né? Desde do último encontro passado, 15 dias atrás, eu encontrei alguns pontos que aos poucos eu fui tentando persegui-los a partir do tempo em que a leitura ia se dando, né? Então, eu vou me deter justamente na questão da diferença entre educação e organização. Para isso, eu vou tomar vou acrescentar nessa discussão uma pimentinha aqui, um temperozinho, né? Da Maria da Glória Gon, que ela trabalha com movimentos sociais, também Perfeito. da Salete Caldart, né, que também trabalha com a questão da educação do campo, né, e ela tem um livro muito bom que fala o campo em movimento, né, então ela tem estudos nessa fase, nesse contexto. Para a gente Eita, acho que discutir. Sara travou. Sara, travou. Tu pode dar uma repetidazinha? Tu estava Pronto, falando sim. de Caldarte. Pronto, de Caldarte, que ela fala a questão do campo em movimento, esse movimento que é um movimento educativo, né? Qualquer coisa avisem. E a Maria da Glória Gon, que também traz essa questão do processo educativo em movimento, né? E que movimento é esse? Esse movimento também pode ser retomado na perspectiva dos movimentos sociais, né? E por que eu trago isso? Porque quando o texto nos fala, aí, deixa eu ver, bem na partezinha que está marcada em vermelho, né? Em que está no slide aí, que é a diferença entre educação e organização, e ele destaca que um dos problemas não solucionados, acho que até mesmo aqui na Highlander, é a diferença entre educação e organização. É uma questão antiga, ele trata como uma questão antiga, o Miles, né? E a época, Saul era um feroz defensor da Highlander e eu um feroz defensor dele. Então, uma conversa bem interessante em que ele traz. Saul diz que a organização educa. Eu fiquei pensando, mas logo quando eu comecei, mas a educação, a organização educa, mas também educar a se organizar, a organizar ou a organizar-se no meio,
né? Também pode ser uma demanda. E o texto vai e traz essa pertinente questão, né? Que é justamente, na minha mente, manter os dois separados, porque posso funcionar muito melhor tendo uma ideia bem definida daquilo que eu considero a diferença em funcionar dessa maneira. Mas aí, lá na frente, a gente vai encontrar com as palavras de Paulo Freire, né? Então, o Miles, ele fala do motivo disso, né? Que é pelo qual o tema era tão polêmico e que a grande maioria dos organizadores e funcionários dos sindicatos no Sul tinha estudado na Highland. Aí a gente segue mais adiante e Paulo Freire vai dizer que posso fazer só um comentário acerca disso. Eu acho que a mobilização das massas tem ou tinha em seu interior a organização, isto é impossível começar a mobilização sem a organização, né? Então, é quando eu faço essa relação com a discussão da Maria da Glória Gon sobre a teoria dos movimentos sociais, né? Que ela avança justamente para essa questão dessa organização, essa organização dos grupos sociais, dos grupos coletivos, e não só essa organização de movimento, mas essa organização enquanto movimento educativo. Então, é uma discussão que ela fica, a impressão que eu tenho é que ela fica assim, se mastigando para que a gente possa amadurecer na reflexão, né? Não, ela não se lança por si só, parece, traz de novo e traz outra perspectiva, mas justamente isso na perspectiva da gente poder refletir sobre o que Paulo Freire defende. E aí a gente pode caminhar nesse percurso onde o próprio processo de mobilizar exige o quê? Daqueles que estão começando a ser mobilizados, né? E, em segundo lugar, ele destaca que tanto mobilizar como organizar tem, por natureza, a educação como algo indispensável. Então, a gente já vê aí três elementos. Nós vemos aí três elementos, que é a questão da mobilização, a discussão começa por organização e educação. Já entra a questão da mobilização, do mobilizar-se, né? Então, eu penso que uma questão que a gente pode já ter visto e também pode trazer para reflexão agora essa questão da mobilização. A gente não consegue fazer o outro se mobilizar, mas a gente se mobiliza enquanto indivíduo, enquanto sujeito, nessa perspectiva da relação interior com aquilo pelo qual você se mobiliza, né? E aí tem um aspecto que isto é, educação como desenvolvimento de sensibilidade. Então, quando a gente costuma ler os textos de Paulo Freire, a gente pode ir começa fazendo esse levantamento de categorias e conceitos que ele vai trazendo. Observe que ele já vai trazendo aí a questão do desenvolvimento da sensibilidade, né, da noção do perigo, do confronto entre algumas tensões que é preciso ter no processo de mobilizar e de organizar. Saber, por exemplo, a relação dialética, né? Então, essa relação dialética entre tática e estratégia, né, que ele coloca. Você tem que ter algumas táticas que estão relacionadas com a sua estratégia. Você entende a estratégia como objetivo, como meta, né? Como o sonho que você tem, enquanto que a tática você levanta à medida que você tenta pôr o objetivo, o sonho em prática. Eu achei isso aqui tão fundamental para a gente pensar sobre tudo aquilo que a gente está envolvido, sobre as nossas relações, né? De vida, de trabalho, pelas causas pelas quais a gente está envolvido. Por que a gente está num grupo de estudo, né? A gente está num grupo de estudo tem que estar relacionado com alguma mobilização. Então, a gente se mobiliza, estrutura todo um momento do nosso dia para estar aqui se organizando para falar, para participar, para olhar o texto, destacar aquilo que lhe referendou, lhe sensibilizou, né? Então, você entende a estratégia como objetivo, como meta,
né? Então, a gente precisa, sim, se perceber dentro desse contexto. Eu não tive nenhum momento o interesse em me desvincular desse grupo, porque isso é o que me mobiliza a buscar mais conhecimentos sobre a teoria freiriana e relacionar com a minha prática enquanto professora, enquanto indivíduo, cidadão nesse contexto social. E olhe que esse contexto social que nós estamos vivendo hoje, que apresenta uma geopolítica diferenciada, uma mudança de paradigma em vários contextos, né? Então, enquanto o mundo vive em um conflito de guerra, outras relações também vão assumindo novas posturas. E como é que a gente vê tudo isso? Né? Como é, a gente vê todas essas questões, como é que a gente pode olhar à luz do pensamento freiriano? Né? Não basta só a gente adentrar num grupo e se agregar a ele para produzir material físico e deixar esse material físico nas gavetas, discutir a teoria e depois terminar o grupo e acabou. Né? Isso aqui é uma semente que ela precisa germinar nas nossas práticas pedagógicas, no nosso pensar e no nosso fazer educação. Né? Enquanto indivíduo ético, crítico, político, né? Estético, que são categorias ricas, são categorias freirianas muito caras, né? Porque elas fazem essa construção nossa enquanto sujeito participando desse mundo, né? Na relação uns com os outros. E aí a gente pode adiantar mais um pouquinho, e ele diz que no processo de mobilizar, de organizar, você precisa de vez em quando parar um pouco com os líderes nos grupos, a fim de quê? De pensar sobre a distância que vocês já caminharam. Aí a gente vê o nome do livro, que é O Caminho se Faz ao Caminhar, né? Que também é um poema de Machado, né? Não Machado de Assis, mas outro Machado, e esse Machado traz uma discussão interessante sobre esse caminhar, né? Deixa eu ver aqui, que ele traz aqui, o nome dele, eu anotei aqui em algum canto, só um minuto, gente. Então, ele faz uma referência muito interessante sobre essa questão do caminhar, né? E o texto, e o tema é caminhante, não há caminho, faz-se o caminho ao caminhar. Né? Então, essa frase do Antônio Machado, né, um poeta espanhol, ele enriquece essa nossa reflexão. Né? Ele reforça, compartilha com Freire essa mesma ideia, né? Que a gente, se a gente estiver no local parado, olhar para trás, a gente vê todo o percurso que a gente fez. E aí entra dentro da perspectiva de olhar nossa história, a história do lugar onde eu vivo, a história das pessoas, esse contexto histórico tão rico que vai nos constituindo enquanto sujeitos, e sujeitos de um posicionamento A, sujeitos de um posicionamento B. Então, quando a gente lê Freire, a gente não pode se prender só ao texto, a gente tem que ir para além daquilo que o texto está, porque a gente precisa ter a sensibilidade de perceber o que Freire está colocando, porque ele não escreve só o que está nessa linha, ele oferece possibilidade de a gente fazer outras reflexões, e é isso que eu estou ousando aqui a fazer com vocês. Né? Então, ao refletir essa ação de mobilizar e organizar, a gente começa a ensinar alguma coisa. Então, veja, ele já traz o processo de ensinar. Então, como todo ato educativo, né? Então, esse ato educativo, né? Inclusive, quando a gente estuda a questão da prática pedagógica, né? Ela tem um viés que ela precisa ser compreendida na perspectiva da prática pedagógica e da prática pedagógica docente.
Porque enquanto prática pedagógica, pressupõe que todos nós, nas nossas ações, somos seres educativos. Mas quando a gente se diz prática pedagógica docente, ela traz uma perspectiva de intencionalidade, essa intencionalidade pedagógica, essa intencionalidade educativa, né? Então, organizar, educar, eles aqui já dá sinais para mim que já caminham juntos, né? Mas aí a gente vai vendo a discussão dos autores, né? E aí ele diz no último parágrafo dessa página, ele diz assim, que até uns poucos anos entre os grupos e partidos de esquerda tínhamos fortes exemplos de como a educação não era levada a sério durante o processo de mobilização e organização, que eram vistos apenas como processos políticos. E aí, quando a gente discute esses movimentos sociais, essa prática pedagógica, essa prática pedagógica, essa prática educativa, ela se dá nos movimentos sociais também, né? Em cada movimento, seja ele voltado para um pequeno grupo ou para um grupo maior, né? Na verdade, eles são processos educacionais ao mesmo tempo. Aí ele diz: por que essa atitude? Eu acho que a resposta pode ser encontrada na análise da educação ou a compreensão dela. Então, é necessário que a gente possa fazer uma análise da educação, dos seus processos educativos e também, de posse disso, a gente caminhar para o quê? Para compreender essa educação. E qual o papel dessa educação? O que é que nós queremos enquanto educadores? Qual é a nossa proposta? Né? Então, aí a gente tem que, de novo, fazer esse olhar sobre esse contexto em que a gente está inserido, esse contexto micro, macro, esse contexto global, né? E ver que o nosso ato de ser educador não se diz apenas ensinar a ler e escrever, né? Mas ele vem permeado, vem recheado com essa relação político-pedagógica. Então, Freire tem um livro que é Política e Educação, que ele é pequeno, como aquela correção Primeiros Passos, e para mim, ele é uma das riquezas da teoria freiriana, né? Porque ali ele fala dessa relação da educação enquanto ato político, né? Que não se pode ter educação, fazer educação por fazer, mas ela está relacionada com essas questões e ela comunga com as ideias da educação popular, quando defende uma educação para o povo, né? Uma educação que quando você trabalha, você discute, você pensa que você está comprometido com um grupo. Né? Esse grupo popular, a gente faz educação para essas pessoas, para os excluídos, para os afastados da natureza escolar. Né? Então, e a gente, alguém sublinhou a ideologia dominante, e a gente pode ter também, tem que ter também o cuidado com o papel da educação que a gente procura desenvolver. Ele pode estar na perspectiva da ideologia dominante, como também pode estar na perspectiva da transformação social, que é essa que nós nos propomos a buscar, né? Que é a da transformação social. Então, essa ideologia dominante, ela desde os primórdios, né? Ela vem perpassando o processo educacional e tentando fazer justamente isso, usar a educação como uma ferramenta de manutenção do status quo de um pequeno grupo, né? E quando eu fazia graduação, pensava assim, meu Deus, por que se a gente é maioria, por que a gente está perdendo? Né? Como se fosse uma... Mas por que a gente está perdendo? Né? Então, a gente pode até fazer esse questionamento ingênuo e caminhar nessa perspectiva de por que a gente ainda continua perdendo espaços, ainda precisa estar defendendo pautas que são muito caras para nós, mas e que assim não tem uma adesão da qual deveria ter. Né? Por que a mulher ainda continua sendo
esse objeto de violência social, né, pelos homens, por alguns homens, e pela sociedade como um todo, porque a partir do momento que a gente não constrói políticas públicas que venham a eliminar totalmente, né, essas questões, a gente perpassa pela manutenção disso, né? E aí a gente vê as várias políticas voltadas para a educação e como é que elas se colocam e se realmente são para efetivar ou apenas para manter essa relação de poder, né, da ideologia dominante. Aí a gente avança mais um pouco, né? Eu vou só tomar mais alguns minutos e queria destacar aqui que, embora ache, ele traz a questão da pesquisa participativa e educação, né? Que, embora ache que a pesquisa participativa e educação seja a mesma coisa, não acho que organização e educação sejam iguais. Miles continua com o seu ponto de vista, né? E ele ainda afirma que é verdade que muita gente usa a organização para educar as pessoas. É o que eu estava tentando fazer quando estava organizando sindicatos testes, mais na frente. Os organizadores têm o compromisso de alcançar uma meta limitada, específica. Se ela levar ou não a uma mudança estrutural, se reforçar o sistema, se favorecer jogos dos capitalistas, né? Então, o problema confunde porque muita gente usa a organização para transmitir um pouco de educação e acha que isso é dar poder às pessoas. Não basta, então, só educar. E o que basta, então? Aí, a maior parte da educação consiste em quê? Em especificar um objetivo particular e atingir aquele objetivo, independente de como funciona o processo. Então, ele faz meio que uma crítica, né, a esse processo. E a gente caminha mais um pouco, onde Paulo Freire diz, mas, como Miles disse, dentro do processo de organizar primeiro, temos a educação fazendo parte da natureza de organizar. O que eu quero dizer é que é impossível organizar sem educar. Pronto. Eu chego aí com a afirmação de Freire, né? E sem ser educado pelo próprio processo de organizar. Então, quando ele fala do processo de educar, e eu tomo aqui o processo de organizar, e eu tomo o processo de educar. A gente se educa nos movimentos, então, através dessa organização desses movimentos, né? Então, o professor, ele não pode ser só o educador da sala de aula, ele tem que estar conectado, né, com as questões que se dão na sua comunidade, em torno e dentro de sua escola, porque isso vai refletir na sua prática pedagógica, vai refletir no processo de ensino e aprendizagem, como é que isso vai lidar. Então, a escola não pode, nunca esteve dissociada dessa relação que a comunidade vem vivenciando. Então, ela reflete diretamente na sala de aula, nas mãos do professor, todo esse processo. Por isso que é importante as leituras de Paulo Freire, porque ela vai acendendo e iluminando qual é o nosso papel enquanto educador. Né? O nosso papel enquanto educador não é apenas com ler, escrever e adquirir conhecimentos, não. Tem que ler, escrever, pautado nas perspectivas do letramento, de um posicionamento crítico, né? Tem que estar voltado para os conhecimentos, tem que estar voltado para. E ele fala no início do capítulo 3 sobre a questão do conhecimento, né? Quem leu dá para pegar bem essa chave de discussão, que é a importância desse conhecimento, né? Que conhecimento é esse? Né? Que se quer discutir, desenvolver e construir. Né? Então, elaborar e reelaborar esses conhecimentos a partir da realidade dos sujeitos. E ele diz que é claro que temos que tentar mobilizar, porque a mobilização e a organização andam juntas. Né? E ele diz, Paulo, diz também que ele aponta alguns pontos e eles poderão mobilizar as pessoas por causa disso. Eu sempre acho que é absolutamente necessário que mobilizadores e organizadores estejam bem seguros sobre a natureza educacional dessa prática. Aí, mais na frente, eu vou pegar mais um ponto que ele diz que, em um segundo aspecto, podemos mostrar em uma análise do processo que chamamos de mobilização e organização, que implica
que os organizadores conseguirão mais contatos e contatos mais próximos com grupos de pessoas, que os organizadores estarão envolvidos, se forem bons, em uma espécie de pesquisa participativa. Né? Olha, ele já sinaliza algumas coisas importantes. Né? Mais um ponto lá na frente, o Miles defende que a questão do aprendizado, ele diz que existe 2 tipos de aprendizado que emergem na mesma experiência, tanto no movimento de direitos civis, como no movimento trabalhista. Não há outra fonte identificável que tenha produzido tantos organizadores como a Highland. Havia tanta gente que tinha estudado na Highland organizando o movimento trabalhista que as pessoas começaram a chamá-la de uma escola para organizadores. Né? Então, a gente caminha mais na frente e destaca mais um ponto. Gente, tem muita coisa, viu, nessa conversinha de Paulo Freire. Ele só lá no suquinho de cajá, que era o preferido dele, né? E o Miles também, e só construindo e elaborando conhecimentos aqui para a gente discutir. Eu acho que merecia até, no outro momento, a gente também, a partir do momento que tivesse mais encontros sobre isso, fosse trazendo alguns pontos que ficaram para trás no caminho, né? Então, Paulo defende a questão dos organizadores, que têm esperança de educar, precisam aumentar sua sensibilidade histórica e cultural. Então, essa sensibilidade histórica e cultural, ela vai se dar como? Ela vai se dar na aquisição desse conhecimento construído a partir dos saberes produzidos por uma comunidade, da sua realidade, da sua história, do seu povo, né? E dentro dessa estrutura, Miles destaca que estava interessado em ir tão longe quanto possível na tentativa de ajudar pessoas a desenvolver a capacidade de tomar decisões e assumir responsabilidades, que é o que eu considero o papel do educador. Então, qual é o papel do educador para Miles? Né? Está aqui, ele destaca claramente, né? Uma pessoa capaz de assumir responsabilidades, né? Uma pessoa capaz de ajudar os outros a desenvolverem capacidade de tomar decisões, né, também. E aí, e já fechando esse ponto, ele destaca a questão dos grevistas, né? E a questão dos grevistas é interessante porque a gente, enquanto educador, também passa a criticar quem faz greve, né? Então, eu digo, olha, a gente critica quem faz greve, né? E aí, o que é que Miles e Freire falam sobre isso? Então, ele vai dizer que ele tinha um comitê de auxílio de emergência que precisava um pouco de ajuda para conversar sobre como lidar com os problemas de emergência e de recursos que entrassem. Finalmente, conseguiu fazer com que esse comitê e os outros chegassem a um ponto que nem precisava mais saber o que estava ocorrendo. Né? Se eles não vinham a mim para me perguntar coisas ou me dizer coisas, pensei, eu estão bastante bem. Mas o comitê de greves era um dos mais difíceis. Eles tinham que pensar, né, uma estratégia de greve. E aí ele fala da questão da importância, o que eu entendo aqui, da questão da experiência, da autonomia que a gente precisa ter, né? O exercício do experimentar, essa questão da autonomia em tomar decisões, mas não é uma decisão por mim, né? Essas decisões, quando a gente está no coletivo, ela passa pelo coletivo. Ela tem que ser pensada no outro e com o outro, né? Então, aí o Freire destaca em cima dessa discussão uma história que era uma história muito bonita, que se você considera que o educador tem que educar e que por causa disso o educador tem que intervir, né? Veja, o papel do educador também passa não só por educar, mas por intervir. Quando eu falo sobre intervir, algumas pessoas simbolizam isso como se o educador devesse aparecer com instrumentos para cortar árvores ou algo assim. Para mim, esse é um exemplo fantástico de como o educador educa radicalmente.
né? Então, a melhor maneira que você tem de intervir era negar-se a dar a solução. E segundo, ser honesto. Diga primeiro, eu não sei, e em segundo lugar, mesmo que eu soubesse, não diria, porque se eu disser da primeira vez, terei que fazer uma segunda, terceira e quarta vez. Veja bem, essa é a intervenção do educador, isto é, você não se negou a ser o educador. Então, isso é interessante, né? Quando ele coloca isso é muito bonito. Então, caminhando para fechar esse ponto, é por isso que eu estabeleço a diferença entre organizar e educar. Ora, a tarefa de um organizador, alguém que não fosse um educador, seria conseguir aquele contrato da melhor forma possível. Aquilo não teria sido um problema para ele. Dizer a eles o que ele achava ser o melhor meio de lidar com aquela situação. Seu objetivo era conseguir realizar a meta da organização, me entende? E essa é a tarefa de um organizador, né? Então, a tarefa de um organizador não é ir lá e organizar, mas ajudar o outro a organizar-se, até desenvolver a capacidade de organizar, né? Então, ele diz que a tarefa é, sim, desculpe, sua tarefa é realizar uma meta limitada e específica. Eu não estou dizendo que não seja uma meta maravilhosa para as pessoas, nem estou dizendo que não tenha valor, só estou dizendo que há uma diferença entre organizar e educar, e eu acho que há uma diferença importante, e um educador não deve nunca se tornar um especialista, enquanto um organizador muitas vezes descobre que essa é sua maior vantagem, ser um especialista, né? Então, eu queria dar uma paradinha aqui e trazer para vocês essa discussão, devolver agora para o grupo, e para que o grupo pudesse participar nessa reflexão de qual é, então, o papel do educador nessa discussão sobre organizador, organizar, educar, aprender em movimento, aprender no movimento, nos movimentos, né? Que reflexão a gente pode estabelecer agora? E vocês podem levantar a mão e fazer uma participação. Pode ser assim? Parabéns, Sara, querida, maravilhoso. Menina, tu não imagina a minha felicidade com a similitude do que tu destacastes com o que eu também destaquei aqui no livro físico. E eu me lembrei muito, Sara, dos momentos em que a gente estava, em 2015, estudando para o processo de doutoramento, né? A luta. Sobretudo a obra de Estevão Mésaros. Nós temos momentos que são inesquecíveis, né? E essa partilha de conhecimento com a professora, que hoje é doutora, Sara Ingrid Borba, Foi da né? luta. Ela vem de um longo processo, né? Então, assim, Sarinha, fico enormemente contente com a similitude, né, da compreensão e do quanto que as questões que te despertaram interesse foram as mesmas que eu também registrei aqui. E aí eu te parabenizo por essa excelente apresentação, por essa excelente contextualização, onde a gente não faz, né, uma análise seca ou morta da palavra escrita, mas a gente dá vida, a gente dá sentido e a gente dá significado se colocando num processo enquanto sujeito dele, e não apenas enquanto um mero objeto. Então, isso é muito bom. Quando nós realizamos uma leitura, que, inclusive na obra Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, Freire se ocupa em dizer como é que devemos estudar. Então, é importante muito esse movimento aqui para a gente entender que esse nosso grupo de estudos e pesquisas, eles devem consubstanciar as nossas práticas, as nossas reflexões, e eu endosso com a abertura que foi realizada no início, né, para nós estarmos ocupando os espaços e disseminando o conhecimento. Gostaria de saber, assim como Sara, né? Eu me atrevi aqui, eu não consigo me segurar, mas eu gostaria de saber das demais pessoas, né? A Bruna, que está aqui de câmera aberta, se ela gostaria de se posicionar, se apresentar, dizer de onde é,
qual que é a motivação maior para ela estar aqui, né? E dizer e se apresentar um pouco para conhecer também a história do nosso movimento, que praticamente já se encaminha para 5 anos de estudos e pesquisas. Bruna, querida, pode nos dar o ar da sua presença autêntica, partilhando e se apresentando. É contigo. Claro, boa noite, gente. Todo mundo me escuta? Perfeito, perfeito. Eu sou a Bruna, sou psicóloga, então eu não venho, né, da pedagogia, não venho da letras, eu venho lá da psicologia. Eu me formei na UFMS, em Mato Grosso do Sul. Depois eu fiz mestrado em psicologia também na UFG, em Goiás, e agora eu moro em Natal, porque eu quero fazer o doutoramento aqui na UFRN. Ainda não entrei, tomara que dê tudo certo. Mas provavelmente no ano que vem eu vou iniciar esse processo. Eu dei aula por um tempo, acabou o meu contrato agora no semestre passado, dei aula em uma universidade particular daqui, dei aula na UFRN como professora substituta também. E aí eu entendi que eu precisava entender mais sobre educação para além do que pelos meus vieses da psicologia, apesar de eu estudar a partir do Vygotsky, Karl Marx, Vygotsky. Então a gente entende muito de pensamento e linguagem e processos de aprendizagem, mas apesar de eu conhecer o Paulo Freire, né? Aliás, as obras do Paulo Freire, eu nunca tinha entrado de verdade nas obras dele. Já tinha lido algumas poucas coisas, então eu achei que por eu ter interesse nessa carreira acadêmica e de docência, seria muito interessante que eu começasse a me aprofundar nele, né, também. Lendo o texto hoje, é um texto muito gostoso, viu? Quem não conseguiu ler, leia. É muito gostosinho, é uma conversa mesmo. Você sentou 2 amigos ali no sofá e eles estão conversando. É bem gostosinho de ler. É muito interessante esse texto, inclusive, para esse momento, para essa semana, porque no final de semana a gente teve um processo de mobilização e de reivindicações e etc., e que inclusive foi efetivo, né? Então foi muito interessante exatamente para essa terça-feira, não, desculpa, quinta-feira. Oh, meu Deus, eu já estou toda bagunçada. Mas justamente para essa quinta-feira, assim, depois do final de semana que a gente teve bastante movimentado, né? É interessante o que eles conversam sobre organização e educação, e eu estou mais pelo ponto de vista do Paulo Freire, que combina mais com as coisas que eu estudei até aqui, né? Pensando nesse movimento dialético, pensando em todas essas coisas que acontecem ao mesmo tempo, pensando que as coisas não necessariamente obedecem processos, mas elas acontecem junto. Então, sim, processos educativos acontecem em mobilização, e isso me levou justamente para esses movimentos, para esses momentos de greve, esses momentos que a gente vai para a rua gritar, levantar cartaz. Lembrei da época que eu era estudante da graduação e que a gente fazia muitos movimentos, eu participava muito ativamente do movimento estudantil, e a gente teve uma vez que a gente chegou a ocupar um bloco dentro da universidade. E dentro dessa ocupação, a gente discutia política, a gente discutia economia, a gente discutia psicologia, a gente discutia educação, e a gente tinha, inclusive, aulas de alguns professores e professoras que iam lá para dentro, para a gente sentar todo mundo no chão, no meio do pátio, e eles davam aula para a gente sobre justamente aquilo que a gente estava fazendo naquele momento. Em comunidade, em coletividade, pedindo por direitos e pela existência da universidade pública continuar ali, né, de pé, com os recursos e etc. Então, eu entendo que sim, a educação ocorre direta e indiretamente nesses processos de organização e de mobilização, mas eu entendo também quando o Miles aponta que um organizador não necessariamente é um educador. E aí sim, isso também pode acontecer, né? De um organizador, de fato, tá ali para cumprir um objetivo X. Então, ele vai organizar, decidir, inclusive não democraticamente, se for o caso, para que aquele objetivo se cumpra, né? Mas enquanto pessoas educadoras, é sempre importante que a gente entenda que é necessário dar um passo atrás, inclusive.
né? Porque não precisamos ser ali os protagonistas da coisa. Cada pessoa vai estar no seu processo de desenvolvimento e o processo educativo, que acontece individualmente e coletivamente, mas sim, dá para fazer tudo ao mesmo tempo e essas coisas todas acontecem ao mesmo tempo. E é incrível no fim das contas o tanto que a gente aprende, inclusive estando mobilizados e no coletivo. Eu acho que eu vou parar por aqui. Excelente, Bruna, muito bem, parabéns, né, Sara? Ela fez uma brilhante contextualização com os fatos políticos contemporâneos, né? Domingo, realmente fomos às ruas para fazer as reivindicações, e é interessante, gente, salientar que uma das nossas linhas, né, do grupo de estudos e pesquisas, que eu vou dar até uma refinada, eu estou me preparando para isso, sabe? Para centralizar é a educação em direitos humanos, né? E nós sabemos que os direitos humanos, eles não são dados, eles são conquistados, né? Temos todos aí um arcabouço jurídico, enunciativo legal, que nos amparam sobretudo, asseguram os nossos direitos, mas só que na contemporaneidade, no nosso cotidiano, o que mais temos são as violações deles, né? As suas violações. Então, como nos posicionarmos para estarmos reivindicando os nossos direitos básicos, inalienáveis, indivisíveis e, sobretudo, fundamentais, né? Então, nós precisamos ser sujeitos orgânicos, sobretudo a partir do movimento da formação de base política mesmo. Nós precisamos ter uma educação popular que nos coloque no centro como sujeitos protagonistas dos direitos nossos, né? Se eu quero educação, eu tenho que lutar por ela. Se eu quero saúde, eu tenho que lutar por ela. Ela não me vem pronta e acabada como a água contida no copo, de modo algum, né? Então, nós somos sujeitos ativos, e a nossa cidadania ativa, ela acontece a partir da mobilização e da organização. E aí, Sara e Bruna, é importante salientar que, à medida que vocês foram se posicionando, eu lembrei muito da minha história formativa. Eu só cheguei, Bruna, aonde eu cheguei, porque o Sindicato Rural de Canhotinho, Pernambuco, cumpriu a função que a educação pública regular não cumpre, que é de reposicionar o sujeito aprendiz enquanto sujeito protagonista de sua história. Enquanto os professores põem as mãos para barrar as vozes dos estudantes, as inquietações, as dúvidas, o movimento social vai e diz: fala, Maria, diz o que tu pensa, não tens vergonha, diz o que estás a pensar sobre esta situação. Assume a responsabilidade e chega junto, faz acontecer, né? E aí, nesse processo formativo, nós estivemos, inclusive eu e minha irmã gêmea, a Graça Vieira, nós estivemos na liderança direta da Associação dos Pequenos Agricultores. Então, deixamos de ser sujeitas passivas do processo da aquisição de conhecimento à esponja, porque os professores da educação básica, eles não são os detentores dos saberes, das verdades absolutas, e nós passamos a protagonizar, a assumir as responsabilidades que nós a desejamos, né? O inédito viável que nós queremos, as mudanças, como bem trouxe a professora doutora Sara Ingrid Borba, da transformação social, somos nós os responsáveis. A gente sabe que tem a parcela fundamental, a contribuição fundamental dos políticos, dos parlamentares, né? Trazendo Estevão Mésaros, que foi o livro que nós, para além do Capital, né, Sara Ingrid Borba, que nós estudamos
Também ele tem um outro muito importante que casa muito bem, viu, para explicar e endossar essas reflexões que o Marx e o Freire trazem sobre a diferença entre organização e educação, porque a grande questão é a educação formal e a educação não formal, né? A educação que é direcionada, que tem uma diretividade, que tem uma finalidade, e aí a gente sabe que a finalidade da educação regular é o pleno desenvolvimento humano, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. São essas três finalidades. E nós sabemos também, como dizia o nosso querido e saudoso Carlos Rodrigues Brandão, ninguém escapa da educação porque ela acontece em todas as esferas da nossa sociedade, das nossas relações, das nossas práticas sociais, né? Mas eu gostaria de concluir dizendo aqui, gente, que a educação informal, não formal, a pedagogia social, como apresentada do movimento sindical, que nos mobilize, que nos favorece, para nós irmos nos reconhecendo enquanto sujeitos protagonistas da nossa história, né? Que somos nós que possuímos a chave da virada, e somos nós que temos que virar a chave. Não é o outro, né? E aqui Mari está dizendo que se eu fizer algo pelo outro, o outro não vai sair do lugar. Ele precisa se responsabilizar, ele precisa ser comprometido com essa perspectiva de transformação, com esse desejo que ele tem, né? Então, diante de tudo isso, é interessante e nos convém pensarmos nessa perspectiva para que a gente possa, de fato, exercer a nossa cidadania ativa, indo para as ruas, reivindicando os nossos direitos, lutando por eles, sobretudo. Né? E qual que é a grande diferença? A educação ela já vem pacotada, ela já vem moldada, direcionada. Vamos pensar na Base Nacional Curricular Comum, que é quem conduz, né, que é o documento normativo que conduz agora a formação de professores, e as professoras da educação básica, como a professora Márcia, a Iane, elas poderão perfeitamente dizer como é que acontece a formação pedagógica no início do semestre letivo. Se a BNCC, com as competências e habilidades, é central nesse processo formativo. E a questão das relações interpessoais, dos contextos, das diferentes realidades. A Iane mesmo está realizando uma pesquisa sobre a educação do campo, né? Aí a pergunta que fica é: a formação de professores é diferenciada para os professores da educação do campo, em detrimento da formação para os professores da educação urbana? Talvez não, né? Talvez não seja diferente, talvez seja meramente igual. E quando nós adentramos na perspectiva do ensino não formal, da pedagogia social, o movimento por si educa. E, Anne, querida, que bom que se sentiu provocada. Boa noite, minha gente. Boa noite. Eu acho que o áudio não está muito bom, mas eu vou tentar sintetizar. Professora, a sua fala e a da professora Sara, né, da professora Bruna, elas me instigaram aqui a fazer uma reflexão sobre essa questão do texto de Freire, a diferença entre organização e educação. E eu acredito que quando a educação ela se mistura com essa organização, ela deixa de ter esse cunho social e ela passa a ser uma educação meramente bancária, que Paulo Freire, né, se distanciava tanto. Por quê? Porque a gente passa apenas a desenvolver processos, né? Processos, vamos dizer, meramente burocráticos para atingir objetivos pré-determinados, né? E a gente, aquela questão dialética, né, do cotidiano da escola, ela vai sendo esquecida, né? Sobretudo na educação do campo, como
a senhora acabou de mencionar, isso me preocupa muito e eu estou a todo instante discutindo com os meus colegas essa questão. A educação do e no campo, ela é deixada de lado, a gente sabe disso, porém, as pessoas precisam entender que essa educação que é feita lá no chão da escola, das comunidades, elas têm que ser consideradas as suas especificidades. Na maioria das vezes, não são consideradas. Então, a partir de que momento eu vou estar numa comunidade em que lá existem problemas de poluição, vamos dizer assim, e eu estou estudando sobre o que é uma rua ou um bairro, né? Quando, na verdade, as crianças não têm nem a oportunidade de ir até a cidade para saber qual é a diferença entre um bairro e uma cidade, um bairro e uma rua, né? Quando ela mora numa comunidade isolada, que tem poucas casas. Então, assim, isso me deixa um pouco triste e um pouco angustiada, porque a gente não está discutindo e estimulando essa criticidade nessas crianças. Né? A educação não está sendo libertadora, ela está sendo um processo organizacional, né? De acordo com essas bases nacionais curriculares que nós temos que estar a todo instante, né, trabalhando com elas. Então, assim, o que me fez refletir muito essa questão da organização, da diferença entre organização e educação, né, do texto do da discussão da noite é exatamente isso. Quando é, a educação ela esquece o seu cunho social, ela passa a ser uma educação bancária, meramente organizacional. E a escola deixa de pulsar vida, de pulsar sonhos, e, e é isso. Muito bem, parabéns. Alguém mais, gente? A professora Sara quer retomar alguma questão que queira destacar? A Márcia, a Letícia, a Maria Silva? Pois não? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, professoras, diante de toda a discussão, né, que nós tivemos essa noite, eu estava absorvendo tudo e eu não gostaria de deixar passar sobre uma experiência que eu tive. Semana passada eu tive a oportunidade, o grande privilégio de estar participando do segundo seminário de Paulo Freire, na cidade de Angicos, onde lá aconteceu vários eventos retomando o que foi as 40 horas em Angicos, e assim, foi um momento incrível. E quando a gente fala sobre esse movimento, quando a gente fala sobre força, eu lembro muito do movimento Feira lá, porque é isso que nos motiva, né, que nos dá coragem. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ex-alunos da experiência e assim, meu Deus, foi incrível, foi fantástico. E eles falavam sobre as aulas, como eram as aulas, a forma como o Freire, ele tinha a coragem de falar sobre política em uma época em que existia ditadura e, tipo, depois de tudo isso, a gente teve a oportunidade de ver exposições, e nessas exposições nós vimos um momento específico em que na cidade não tinha luz. Então, essas pessoas que aprenderam a ler e escrever com Freire, eles escreviam nas calçadas: queremos luz. Então, assim, a gente vê, né, que realmente quando as pessoas elas têm essa oportunidade de aprender, vai fazer uma diferença. Então, eles fizeram uma diferença lá naquele lugar que antes era apenas uma pequena comunidade, né? Eles conseguiram a luz e assim, então é coragem para iniciar movimentos, para estudar sobre isso, é uma questão de coragem. Freire, ele teve essa coragem, então eu gostaria apenas de trazer para vocês esse comentário que foi uma vivência que agregou muito, muito mesmo para mim.
e eu gostaria muito de compartilhar. Somente isso, obrigada. Muito bem, Maria, que bom, né? Nós estivemos também em Pernambuco no dia 19, lá na UFPE, né? Sara conhece bem o Centro Paulo Freire, a Cátedra Paulo Freire, envolvidas com um ato político-cultural intitulado Paulo Freire em Setembro, e foi um momento muito interessante e instigante, sobretudo para manter, né, e disseminar o pensamento freiriano. É importante salientar, gente, o quanto que os escritos, né, os registros de Paulo Freire, eles são latentes na atualidade. É incrível, incrível mesmo. É como se Paulo Freire tivesse fosse um homem à frente do seu tempo, né? Ou, atenção, ou nós não estamos evoluindo humanamente como deveríamos evoluir para sanar os problemas políticos, sociais, culturais, ambientais, climáticos que outrora foram denunciados e que ainda hoje permanecem sendo denunciados. E aí, reforço o que a professora Sara Ingrid Borba trouxe aqui, qual que é o nosso papel enquanto educador? Né? Não é só fazer o processo de dominação, de transmissão do código escrito, da palavra escrita, né? Mas é fazer algo palpável, concreto, na nossa realidade, né? Então, nós devemos ter esse zelo, ter esse cuidado, ter essa preocupação, sobretudo, e exercer a cidadania ativa de acordo com o nosso posicionamento político e, sobretudo, pedagógico, como dizia Paulo Freire. Eu gostaria de saber se vocês, né, têm algo mais a acrescentar, tem algum detalhe a dizer, né, se vocês concordam com o pensamento de Freire e Marx, que existe, eles conseguiram convencer vocês de que existe uma diferença latente entre organização e educação? Vocês ficaram convencidas ou não foi suficiente? E aí, gente, é uma Eu não provocação. achei suficiente. Eu achei que fechou sem fechar, e é assim mesmo que tem que ser, provavelmente, né? Do meu ponto de vista. Muitas vezes é melhor a gente deixar mais perguntas do que respostas, e aí, obviamente, eu sou da psicologia, né? A gente mais pergunta do que responde de qualquer maneira. Mas eu acho que nesse texto, talvez, do jeito que foi organizado para finalizar ali aquela parte, era justamente para a gente continuar se questionando, imagino eu, né? E que bom também. Muito bem, Bruna. Gente, vejam só, é importante destacar uma coisa que eu destaquei no início dos nossos estudos sobre essa obra. Freires, e eles está aqui, né? O que eu vou dizer está escrito aqui nos primeiros registros, né? No processo de autobiografia que tanto Freire quanto Marx fizeram deles próprios. É o seguinte: qual que é a realidade de Paulo Freire? Qual que é o horizonte simbólico de Paulo Freire? Qual que é o horizonte simbólico de Marx? E detalhe, esta obra foi traduzida, certo? Então, por ela ser traduzida, e por nós estarmos falando de um sujeito da cultura americana e de um sujeito da cultura latino-americana, o que é que nós vamos entender? Que existe aqui um grande X da questão. E qual que é o X da questão? A interpretação, o sentido que Freire dá à palavra organização e educação, e que Marx também dá o sentido à organização e à educação. Não sei se nós já lemos, não me lembro bem, mas nesta organização e educação tem uma outra problematização à luz de Freire e Marx, que diz respeito à palavra limite.
certo? Para Paulo Freire, limite é estabelecer um limite mesmo. Está posto um limite. E para Males, o limite é você expandi-lo. O sujeito é limitado aqui, ele é limitado aqui, então eu vou forçar ele nessa limitação até ele evoluir e deixar de ser limitado naquela questão. Sara, isso tem a ver, amada, com a dimensão do capacitismo, né? Você, como coordenadora da educação, do atendimento educacional especializado, sabe que existe aí a questão do capacitismo, que às vezes a gente trata o outro como pobre, coitadinho, que não consegue, e quando pensa que... Aí a gente foca no limite, né? Mas quando a gente dá condições e possibilidades, né, das ferramentas adequadas, eles conseguem nos surpreender, nos impactar, né? Se você quiser tecer algum comentário sobre, é isso aí. Você que fez a pesquisa sobre a hermenêutica, né, amada? Então, avança aí. Uma coisa que você falou, que é essa questão do capacitismo, que a gente tem fugido dessa prática, mas não da discussão sobre isso, né? Que é justamente quando a gente olha para alguém, a gente tem que buscar as potencialidades que aquela pessoa, né, é capaz de desempenhar. Então, é o olhar, eu diria, positivado, favorecedor dessa possibilidade de ver o outro para além da sua dificuldade ou da sua limitação, né? Então, eu digo isso em todos os âmbitos, né? Não só no âmbito da deficiência física, não, em todos os âmbitos, né? Porque a gente parece que dividiu o mundo assim, as pessoas típicas e as atípicas, quando, na verdade, se a gente for pegar esse olhar e voltar para dentro de nós, ou para nós, no processo de autoavaliação, de autorreconhecimento, a gente vai identificar nossas dificuldades, né? Nossas situações que nos impedem, né? Também, né? Que são também impedimentos da gente praticar determinadas coisas. E aí a gente começa a ter um olhar meio que mais, eu diria, coletivo, né? A gente começa a se ver dentro desse coletivo e ver o outro também no coletivo, distanciando-se dessa coisa de separação, né? Os que são assim e os que não são assim, os que são desse jeito, os que agem dessa forma e os que não agem. Então, quando a gente fala desse olhar, esse olhar também vem da questão dos sentidos, né? Como a gente percebe o mundo. E a gente sabe que a nossa formação, ela vai depender desses processos históricos que a gente foi vivendo, e a gente precisa situar-se nas épocas, né? Nas épocas. E essas épocas, que processo histórico era esse, e que forma de ver o mundo esses processos vão construir dentro de nós. Formas de ver o mundo e de ver o outro, né? Isso é muito sério, né? Eu não diria nem para mais do que importante, é sério, né? Tem a ver com esse compromisso da gente com essa. É uma responsabilidade muito grande. Aí a gente tem aquela visão bem romântica, assim, o professor, ele educa a todos, ele é quem faz. Mas não é só por isso, né? Eu tenho até medo dessa responsabilidade enorme de dizer que eu, enquanto professora, sou responsável pela formação de todo mundo, né? Mas a gente, quando diz isso, a gente tira a responsabilidade de outros sujeitos sociais, né? Na formação do profissional da saúde, do profissional das várias áreas, né? Então, a gente precisa colocar o Estado como corresponsável, a ausência de políticas públicas como corresponsável nesse processo, né? Ou não de formação. Eu estou muito falando das políticas públicas, porque eu estou tendo um olhar no sentido de que, às vezes, as políticas públicas estão aí, mas elas não são efetivadas, né? Então, elas são letras mortas em papéis, né? Então, o que faz isso acontecer é justamente essa mobilização, né? Essa ação, esse mover-se para mover-se em busca de, né?
que comunga com a questão dos direitos, né, professora Cida? Então, ele vai comungar com essa questão dos direitos, dessa busca por direito. A gente observa, às vezes eu me preocupo, eu vou passando assim, eu digo, por que tem tantos fios soltos nos postes? Ninguém toma providência. E se esse fio acontecer alguma coisa? Então, quer dizer, aí vai esperar acontecer alguma coisa para que a gente possa se mobilizar, a gente tem que ter um motivo concreto, ou a gente pode ter a sensibilidade de perceber que aquilo pode ter uma consequência negativa. Então, quando a gente fala dessa sensibilidade, é a gente perceber isso, é perceber não só os perigos, mas as formas de lidar com as relações sociais, como é que elas acontecem, né? Esse jogo, né, que ocorre, né, que é um jogo que a classe dominante ela está infiltrada com seus interesses em todos os setores, de todas as formas, e a gente precisa entender esses riscos e esses perigos que a gente vem vivendo, né? Que não basta dizer, gostei muito de você, agora eu quero negociar com você, cuidado, né? Talvez não seja bem isso, seja só uma coisa assim para acalmar todo mundo, dizer, olha, eu sou muito bom, então confia em mim, né? Então, a gente, enquanto educador, a gente tem que, para além desses sentidos, ter essa sagacidade, né? De perceber os perigos e as formas como as coisas ocorrem, se elas vão ser a favor ou vão ser contra. É por isso que, às vezes, a gente diz assim, o povo vota errado. Né? Será que é votar errado mesmo? Ou será que a gente não está tão ingênuo nessa conjuntura e que a gente precisa ter essa sagacidade, esse olhar crítico? Né? Então, essa criticidade é quem vai tirar a gente desse momento de ingenuidade. Né? Que não é tão ingênuo, né? Mas a gente vem de um processo de submissão, de dominação, e a gente aprendeu a caminhar assim. É como numa sala de aula, muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu falo com tanta calma, com tanto carinho com esses estudantes, mas só atendem quando eu dou um grito. Já ouviram essa expressão, essa frase? Algum professor se queixar disso, né? Então, eu acho que tem a ver com esse contexto histórico que a gente foi vivendo, de dominação, de opressão, de controle, que ele foi se dando em várias instâncias, ele se dá na relação marido-mulher, pai, mãe, filho, relação familiar, e que se estende para o contexto da sala de aula. E que a gente, enquanto professor, acaba, ao invés de coibir, reproduzir. Né? E quando a gente reproduz, a gente fortalece a classe dominante, para que aquilo perpetue na sociedade e que por isso que ainda há um alto índice de feminicídio, há um alto índice de morte de negros, morte de todo tipo de classe de excluído. Né? Então, a gente precisa fazer uma reflexão muito contundente, constante, né, contínua sobre o nosso papel enquanto educador. Né? Que eu digo que a pessoa é educador. Faço agora uma crítica para a nossa remuneração, né? Que você está educador, então nessa condição de remuneração, então é porque você tem um processo, tem um projeto político pedagógico aliado à sua prática. Não pode ser só por isso. Né? Então, isso é o que a gente veio enfrentando nos últimos anos, como se fosse uma força para eliminar essa ação, por isso um ataque tão grande ao setor da educação, às instituições formadoras, né, como as universidades federais, que sofreram um ataque brutal, né, algumas décadas, alguns anos atrás, e nós, professores, também fomos atacados. E socialmente, a sociedade parece que se revoltou assim com essa coisa do ser professor, como se a gente tivesse fôssemos o acusador e, na verdade, nós assumimos o papel de defensor, né? A gente defende as pautas educativas, defende a criança, defende o jovem, e a gente vai nessa defesa, tentando trabalhar o processo educativo, o processo de formação. E a gente precisa entender essa proposta freiriana dentro da perspectiva da humanização dos sujeitos. Quando a gente compreende o que é isso, que humanização é essa, aí a gente vai compreender que o nosso papel, nossa função social, ela vai para além das leituras de um texto, vai para além.
entra nesse processo de mobilização, que vai exigir de nós papéis de organizadores, né, e papéis de educadores, né? Então, a educação formal, como foi tratada aí, quando a Maria da Glória Gon também fala disso, a formal, não formal, informal, ela perpassa por esses vários sujeitos coletivos, né, dos movimentos sociais. E a gente precisa entender como isso se dá, né? E eu acho que ao longo dos nossos estudos em Paulo Freire, a gente vai ampliando isso e aprofundando. E eu espero que a gente possa enriquecer cada vez mais. Eu agradeço a todos vocês e a professora Maria Aparecida pela possibilidade da gente estar aqui discutindo isso hoje, né? Então, vamos juntos fortalecendo essa mobilização cultural da prática pedagógica. Gente, que maravilha, Sara, te ouvir. Você me deixa muito contente. Eu gostaria de sintetizar todo o seu discurso aí em duas palavras, que foram ditas aqui nos escritos que nós acabamos de ler. Quais são, né? Pesquisa participante. O Marx nos convida, assim como Freire, a agir enquanto a gente reflete, né, enquanto a gente reflete as questões da sociedade, os nossos objetos de investigação, né, não devemos fazer produções com letras mortas, como você, parafraseando você, Sara, quando trouxe a questão das políticas públicas, né? Muitas políticas públicas acabam sendo letras mortas, assim como nós também devemos nos preocupar e nos ocupar em não, né, registrarmos letras mortas com o que nós fazemos, com o que nós refletimos, né? Então, eu convido a todos vocês a estarem conosco, né, a permanecerem conosco nesse grupo de estudo, se preocupando, se ocupando, refletindo a partir dos seus lugares de fala, a partir das praxes pedagógicas que vocês realizam, para que a gente possa fazer um mínimo de diferença, né, na realidade e no entorno em que nós ocupamos. É isso, gente. Chegou a nossa hora. Agradeço. Temos aí 3 minutinhos. Quem quiser tecer alguma palavra de consideração para esse momento, fique à vontade. E lembrando que segunda-feira, no dia 29, viu, nós vamos ter uma live pela Rede Brasileira de Direitos Humanos sobre mulher na vida, na ciência e na família, né? Nós vamos colocar a mulher no centro da discussão e gostaria muito de ter a participação de vocês. Será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Rede Brasileira de Direitos Humanos, seção Pernambuco, e aí eu conto com a presença de todos vocês, porque a pauta da mulher é uma das categorias que endossam a linha de pesquisa Educação em Direitos Humanos. É isso. Boa noite, muito grata pela presença de cada um de vocês aqui. Alguém deseja falar alguma coisa? Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Vou parar aqui a gravação. Boa noite, meu povo. Boa noite, boa noite. Boa noite.